Graça e paz, meu querido, esse é o canal Minha Casa, Minha Igreja e esse é mais um vídeo. Nós vamos estar gravando falando sobre a graça salvadora de Jesus Cristo. Meu nome é Leandro Ramos Rabelo e nesse momento eu venho te pedir que você venha dar o seu like e se inscrever nesse canal para assim essa mensagem estar chegando a outras pessoas, porque quando você dá o seu like, o YouTube ele passa a mandar mensagem para outras pessoas, anunciar essa mensagem para outras pessoas. Então eu te peço que dá o seu like e se inscreva nesse canal para que outras pessoas venham ser alcançadas por essa palavra. Irmãos, o tema nessa noite é um evangelho dissimulado. Abram as suas palavras, a sua Bíblia comigo em Gálatas 2, capítulo 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Quando, porém, Cefas, no caso Pedro, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Gálatas 2,12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam-se com ele, a ponto de até o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na frente de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que é que você obriga os gentios a viver como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fossemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. O que estava acontecendo aqui, irmão? Estavam se reunindo, Paulo com os gentios e alguns judeus, junto com Pedro. Pedro também estava comendo com os gentios. Quando de repente chegou Tiago com alguns judeus. Quem era Tiago? Tiago era um dos colunas, dos líderes do judaísmo daquela época, a primeira era cristã, depois da morte de Cristo ali. E quando de repente Tiago chega com os demais judeus, Pedro toma aquele susto. Por quê? Pedro está comendo com os gentios e Pedro, sendo um judeu, comer com os gentios era proibido, pois nós estudamos no outro vídeo que para um judeu os gentios era considerado imundo. Então, se ele estava com os gentios, ele também estava sendo considerado imundo, estava transgressor da lei, porque era proibido estar com os gentios. Então, Paulo, vendo aquela dissimulação, aquela mentirada, que ele se levanta quando ele vê Tiago, ele, a paz do Senhor e tal, graça e paz, que não sei o que, papapá, E Paulo não gostou daquilo. Peraí, que negócio é esse? Ao ponto de até o próprio Barnabé se deixar levar pela dissimulação de Pedro e ir lá mostrar para Tiago que ele estava ali, a paz do Senhor. Não. Claro que Tiago ia achar estranho os judeus, sentados com os gentios, sendo que eles eram observadores da lei, sendo que a lei proibia deles estar juntos. E o que acontece? Paulo se levanta e chama a atenção de Pedro na frente de todos. Como é que você, um judeu, quer obrigar os gentios a viver como judeus, sendo que tu, judeu, não vive como judeu? Então, como é que ele queria obrigar os gentios? Porque o evangelho de Pedro, o evangelho que Pedro, Tiago e João pregavam, era o evangelho da circuncisão. Era o evangelho dos judeus. Qual era o evangelho dos judeus? Todo gentio que fosse entrar no evangelho judeu, ele tinha que ser circuncidado. Esse é o evangelho que Pedro pregava. Então
naquela época existia dois evangelhos. Existia o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Pedro foi chamado para pregar a circuncisão. Paulo foi chamado para pregar a incircuncisão. Então Paulo chama a atenção dele. Como é que você, um judeu, vive como gentio e não como judeu e quer obrigar os gentios a viver como judeus? Me explica uma coisa dela. Aí vem essa mensagem aqui, ó, que Paulo fala. Nós, judeus por natureza. Por que Paulo fala isso? Porque ele era judeu também. Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Paulo era fariseu da tribo de Benjamim. Mas no caminho de Damasco ele encontrou a verdade e encontrou Jesus Cristo. E eu achei interessante essa passagem aqui, Gálatas 2,15, que ele fala assim, nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Comecei a parar a pensar sobre isso. Por que Paulo falou isso? Por que Paulo falou isso? Porque o que acontecia era o seguinte, né? Se Pedro pregava para circuncisão para os judeus, o evangelho do judeu da circuncisão, enquanto Pedro estivesse pregando para os judeus, ele estava correto, estava certo. O que era errado era o momento em que Pedro deixava de pregar para os judeus e vinha pregar para os gentios. Aí ele se tornava dissimulado, aí não estava correndo corretamente a verdade do evangelho. Porque nem Paulo poderia ir aos judeus e nem os judeus poderiam ir até os gentios. Porque Paulo tinha uma mensagem para os gentios e Pedro tinha mensagem, Pedro, Tiago, João tinha mensagem para os judeus. Olha só o que está escrito aqui, ó. Gálatas 2,7. Isso é um pouco antes de acontecer essa confusão. Antes, pelo contrário, Gálatas 2,7. Isso é Paulo falando. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, foi confiado a Paulo. O ministério da incircuncisão foi confiado a Paulo. Quem confiou? Jesus Cristo ressuscitado. Me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão foi confiado, o da incircuncisão para Paulo, e o da circuncisão foi confiado para Pedro. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão dos judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Olha só, cada um foi chamado para um. Pedro, Tiago, João foi chamado para os judeus, para o judaísmo. Paulo foi chamado para nós, os gentios. Por isso que eu falo para você, a autoridade do Espírito Santo, devemos seguir as epístolas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Temos que esquecer a velha aliança. Estamos na nova aliança, estamos na graça de Cristo. Continua, Gálatas 2,9. E quando, Paulo falando, e quando conhecer a graça que me foi dada, a graça foi dada a Paulo, olha só, irmão. A graça foi dada a Paulo para pregar para os gentios. Tiago, Pedro e João, que eram reputadas colunas, eles eram os líderes, irmão, foram que andaram com Jesus de Nazaré. Eles eram líderes da circuncisão do judaísmo. Me estenderam a mim e a Barnabé. A destra da comunhão, eles se reuniram, olha só, a fim de que nós, Paulo e Barnabé, fossemos para os gentios. Olha só, já estava